Famílias foram silenciadas pela dor. Crianças tiveram a inocência roubada. Estas sim, histórias para esquecer. E quando a emoção deu lugar à razão, a sociedade gritou pelo fim do abuso sexual, por mais tolerância e o direito de denunciar. Não é crime, mas causa indignação pela covardia. Quem deveria proteger nossas crianças se tornou o centro das notícias. Os casos de pedofilia se repetiram neste ano. Pais, padrastos, amigos da família. Por vezes, a inocência foi trocada por um presente. Mas o medo deu lugar à coragem de denunciar. Muitos culpados, hoje, estão atrás das grades. A promessa de emprego fez uma vítima em Uberlândia. Com 12 anos de vida e obrigada a se prostituir, esta menina conseguiu fugir e voltou para casa no Pará. Para algumas crianças, nem o lar foi certeza de refúgio. Quem faz as leis se mobiliza. CPIs foram abertas em Uberaba e Divinópolis. E o alerta continua. Ganha as ruas, ganha aliados. Mas em 2008 não foram apenas as crianças que se sentiram inseguras, indefesas e assustadas. As mulheres também foram vítimas de atos cruéis. Viveram cenas de horror. E a violência tem nomes. Virlane Augusta de Lima, 27 anos, estudante de medicina. Depois de 2 dias desaparecida, o corpo dela foi encontrado às margens do Rio Grande, próximo a Uberaba. O ex-namorado, suspeito de ser o autor do crime, só foi preso 1 mês e meio depois. Lawanda Aparecida Gonçalves Bento, 23 anos. Ela também desapareceu. O corpo foi encontrado num terreno baldio em Uberaba. Até agora, ninguém foi punido. Crimes passionais, sem nenhuma explicação, mas muitas vezes motivados pelo uso de drogas. E o contato com elas tem acontecido cada vez mais cedo. A intolerância esteve por toda parte, numa clínica de emagrecimento, em escolas, e a população cada vez mais refém da insegurança. Assaltos, acidentes, tiroteios. Aos poucos, surge a esperança. Minas Gerais aderiu a um programa nacional de combate à violência contra a mulher. Branco para lembrar que o respeito e o não à violência devem ser cultivados todos os dias. Chuva durante o período de seca. Calor quando deveria fazer frio. O homem sofre as consequências, mas não aprende. Invade a natureza, desmata, mas a cada vez que o animal silvestre se perde na cidade e assusta o homem, o alerta é dado. É preciso cuidar do meio ambiente. 2008, quantas mudanças! O tempo mexeu com a rotina e a vida dos mineiros. Quando não se esperava chuva, ela veio e com muita força. Em apenas alguns dias, o volume de água foi maior do que se esperava para um mês e os municípios não suportaram. Em Itapiraí, no Alto Paranaíba, a força do rio Perdição deixou a cidade ilhada para sair só com a ajuda de trator ou ônibus. Mas do céu não caiu apenas água. Em Divinópolis, as pedras de gelo cobriram ruas e estragaram plantações inteiras. No Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, mesmo depois de 12 horas, era possível encontrar o granizo espalhado pelas ruas. A terra também mostrou sua força e abalou as estruturas das casas e a cabeça dos moradores de Uberaba. A cidade nunca havia sentido um tremor. Poucos segundos suficientes para deixar prejuízos. Os pesquisadores do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília vão intensificar os estudos para descobrir o motivo do tremor, que chegou a 3,1 na escala Richter. E não foi só o homem que se sentiu prejudicado. O calor intenso e a degradação ambiental reduziram e muito o habitat de certos animais.
Resultado, eles se tornaram visitas constantes nas selvas de pedra. Os javalis tiraram o sono dos produtores rurais da comunidade São Lourenço, em Ituiutaba. Em Conceição das Alagoas, foi preciso gravar para que ninguém duvidasse que um jacaré já passou por esta rua. E ele já era o 5º animal silvestre a aparecer pelo Triângulo Mineiro. Imagine abrir a porta de casa e dar de cara com uma sucuri. Quer um animal mais feroz? Também teve uma onça sussuarana. E que tal encontrar entre as prateleiras de uma mercearia um lobo-guará? Aliás, estes já conhecem o caminho das cidades, assim como os tamanduás, que volta e meia são apreendidos. Pela lei da sobrevivência ou não, o que se sabe é que a convivência com o ser humano mudou a atitude de alguns animais. Um deles vivia aqui nesta mata em Uberaba. O macaco-prego Chico foi protagonista de uma história que não teve final feliz, mas que pode servir de exemplo para o futuro do meio ambiente. Acostumado a ficar entre a população, Chico ficou conhecido em todo o Brasil pelo comportamento excêntrico. O macaco-prego foi acusado de roubar objetos e até agredir os visitantes da Mata do Ipê. Foi transferido para uma reserva em Araxá, mas não resistiu à mudança e morreu. A irmã de Chico permanece na Mata do Ipê. A torcida é que em 2009 as notícias sobre ela continuem com um final feliz. Em 2008 foi marcado também por uma grande aventura. Foram mais de 1.000 quilômetros em 15 dias, nas águas do Rio Paranaíba. Desde a nascente, passando por mais de 50 municípios, até a chegada ao Mato Grosso do Sul. Numa série de reportagens especiais, mostramos as riquezas do Paranaíba, a cultura, os estragos causados pelo homem, as histórias do temido Anhanguera e da população que cresceu e se desenvolveu às margens do Paranaíba. Criminosos de colarinho branco na mira da Polícia Federal, traficante internacional na pele de um universitário, fraude na Previdência Social, dias de muito trabalho para quem precisou guardar a lei em 2008. Perseguições, viaturas aceleradas para os bandidos, cerco fechado. O combate ao crime uniu cidades importantes do estado. Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte realizaram a Operação Pleno Emprego. Funcionários públicos e contadores usavam empresas inativas para contratar pessoas que eram demitidas logo depois. Estas pessoas recebiam o teto máximo pago pelo seguro-desemprego. Parte do dinheiro ia para a quadrilha. Fraude na saúde. Nossa equipe mostrou a facilidade para fazer um carimbo falso de médico em Uberlândia. Um enfermeiro foi preso. Ele se passava por médico e fornecia atestados. Em Coromandel, no Alto Paranaíba, o alvo foi o INSS. A Polícia Federal apreendeu documentos na agência e nas casas de funcionários. A suspeita era de que 700 benefícios estivessem irregulares. O prejuízo aos cofres públicos da Previdência? Quase 10 milhões de reais. O tráfico de drogas ultrapassou fronteiras. Foi descoberta uma quadrilha que levava cocaína embalada em forma de cápsulas para a Itália. Parte dos integrantes era de Uberlândia, cidade em que foi preso também um dos traficantes mais procurados do mundo. Frank Armin Darmen, de 54 anos, estava foragido da polícia alemã desde 2001. Minas conta com 11.000 quilômetros de estradas federais, a maior malha viária do Brasil. Caminhos para o desenvolvimento, mas que também abrem espaço para o crime. Principal ligação entre o estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro, a BR-050 é considerada a rota do tráfico e das quadrilhas de assaltantes. Por ela, mais de 600 caixas com 50 pacotes de cigarros paraguaios vieram parar em Uberlândia. Elas estavam nesta carreta que deveria transportar óleo vegetal. 10 dias depois, mais cigarros no mesmo tipo de veículo. Só que desta vez, a carga do Paraguai iria para as cidades do norte de Minas e Bahia. Em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba, mais cigarros. Do Paraná veio um caminhão carregado com maconha. A droga estava escondida em 46 caixas utilizadas para o transporte de verduras. Mais de 1 tonelada num caminhão aparentemente vazio. 6 pessoas foram presas. Carretas que transportavam medicamentos não escaparam dos roubos.
De acordo com a Polícia Federal, os bandidos só agiam quando a carga estava avaliada em mais de R$1 milhão. Criadores de gados de Minas Gerais e frigoríficos paulistas encontraram uma forma de burlar a fiscalização e sonegar impostos na divisa dos dois estados. A fraude incluía a emissão de notas fiscais e guias de trânsito animal irregulares. Em Patrocínio, no Alto Paranaíba, uma quadrilha fez desaparecer 45 toneladas de café. 6 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o sumiço das sacas. Fraudes, roubos, tráfico. Canelone, serpente negra, satyagraha. Para alguns, ano de combate ao crime. Para outros que viram muitos desses criminosos voltar às ruas, ainda fica o sentimento de impunidade. Mas é tempo de renovar a esperança. 2 famílias, 2 mulheres, Maria Helena e Carmen Lúcia. E um mistério esclarecido depois de 36 anos. Elas foram trocadas na maternidade de Patos de Minas. O drama começou depois que uma pessoa da família de Maria Helena precisou de um transplante de medula óssea. Ao fazer o exame de DNA, ela soube que não era filha biológica dos pais. A reportagem mostrada pela Rede Integração chamou a atenção de Carmen Lúcia. Poucos dias depois, outro exame de DNA esclareceu toda a história. As 2 nasceram no mesmo dia, no Hospital Regional de Patos de Minas, que já se manifestou no processo e aguarda o andamento na Justiça. Fim de festa para os motoristas bêbados. Fim de contrato para parentes de políticos e magistrados. Leis que começaram a valer este ano mudaram a rotina do país, ditaram novos comportamentos. Um ano de transformações, novidades nas ruas, no trânsito, nas estradas. O brasileiro começou 2008 esperando a mudança nas bombas de combustíveis. O diesel passou a ter 2% de um composto de vegetais, uma ação para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Preocupação com ar, mas também com segurança. Uma lei do Conselho Nacional de Trânsito passou a exigir um selo do Inmetro e faixas reflexivas nos capacetes de motociclistas. Em Divinópolis, faltou produto nas prateleiras. Em Uberlândia, a população passou a contar com um trabalho diferenciado. De olho em tudo o que acontece nas ruas está o sistema de videomonitoramento, um investimento de R$17 milhões. Da segurança pública para a política, uma lei que pegou muita gente de surpresa foi a do fim do nepotismo. Em Uberaba, mais de 20 servidores foram afastados da Câmara Municipal, todos parentes de vereadores. E Minas Gerais saiu na frente em 2008. A MG 050 foi a primeira PPP do país. Por meio de uma parceria público-privada, a estrada que liga Belo Horizonte ao interior de São Paulo passou a ser administrada por uma concessionária. A rodovia foi reformada. Foram meses de siga e pare, mas com as melhorias, o trânsito ficou mais ágil. Em contrapartida, passaram a vigorar os pedágios. São 6 postos ao longo da estrada. Uma mudança que causou polêmica em vários pontos da região centro-oeste de Minas. Foram muitas as manifestações. Mas a lei que mais mexeu com os motoristas nos últimos anos foi a de tolerância zero, para quem gosta de beber e não abre mão de dirigir. Os flagrantes de desrespeito à lei foram de impressionar. A lei provocou mudança de comportamento na população. Teve motorista que deixou recadinho no vidro do carro, avisando que não tinha condições de dirigir. Nos contratos das seguradoras, a regra é: em caso de embriaguez, o motorista perde os direitos. Segundo o presidente do Núcleo de Corretoras de Seguro de Uberaba, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça pacificou uma norma que já existia. Desde esse ano, as famílias de motoristas embriagados, mortos em acidente de trânsito, não podem mais receber o seguro de vida. Donos de bares encararam a lei seca com criatividade. Nessa cervejaria em Divinópolis, o cliente podia beber à vontade e um funcionário levava o freguês em casa, sem risco para o trânsito.
depois do intervalo, o ano em que a economia foi ao céu e voltou à terra. E a solidariedade no momento do desespero.